Pessoal, a gente está aqui hoje com um convidado muito especial, né? Que é o Caio Coppola. Eu rasguei uma seda com ele rasgou comigo. Aí eu falei, cara, então já deixa pra lá então. Eu falei que eu sou fã, ele falou que era fã também. Falei, então, beleza. Caio, cara, um prazer imenso estar com você. Prazer é todo meu. Poxa, cara, uma surpresa agradável, né? Receber a tua mensagem. E a gente já tem que agradecer a Vena, né? Foi a Vena que fez o link, né? Um beijo aí pra Rafa, valeu por colocar a gente em contato. Valeu. Então, Caio, eu olhei assim, dei uma olhada boa assim, muitas das suas entrevistas e participações, eu pensei, cara, eu vou perguntar coisas que a galera não perguntou e também coisas que eu tenho interesse pessoal de saber, que eu acho que estatisticamente vai ser o que o meu público do canal também quer saber. Legal. E eu gostaria de te perguntar, cara, eu sei que a gente tem uma rotina, acho que um pouco parecida, eu sei que deve ser distinta, mas tem uma semelhança, que é de estar todo dia ali na luta, né? Sim. Tendo que se informar. Então eu vou pegar tipo até umas dicas contigo. A pergunta é a dica também. Como é que você faz, cara, para se preparar para cada programa? O que você lê? Como é que é? Você fica até tarde da noite olhando notícia? Ou você acorda muito cedo? Como é que é? É invertido. O programa é num horário confortável, né? Ele começa às 10 da manhã, todo dia das 10 às 11h30 na Jovem Pan. É ao vivo. Então, isso significa também que você tem que estar ligado, né? Você tem que estar sintonizado, não basta simplesmente estar de corpo presente, você tem que estar de corpo e espírito. Exato. E isso, de certa forma, ajudou muito na minha rotina, na minha saúde também. Saúde mental e física. Uhum. O Jordan Peterson sempre fala que o primeiro passo para você evoluir fisicamente, mentalmente, é você ter um horário certo para acordar. Exato. Então, hoje em dia, esse meu horário e assim, o meu relógio biológico está completamente sintonizado nisso, é 7 da manhã. Perfeito. Então, eu acordo às 7 da manhã, saio de casa por volta de 7h30, né? Os primeiros 10 minutos eu vou usar para, de repente, já ir me atualizando com alguma coisa, vejo se chegou uma mensagem da noite, alguma coisa desse tipo. Tomo banho, faço essas coisas, 7h30 saio de casa, chego no escritório, a gente está aqui em São Paulo, no trânsito do cão, né, que a gente sabe. Chego aqui na Jovem Pan por volta das 8h30, e aí eu tenho essa 1h30 para descobrir qual é a pauta. Ela vai sendo feita durante a manhã. E geralmente no primeiro bloco, que são os assuntos mais quentes, porque a gente pega toda a audiência do Jornal da Manhã, do carro-chefe da programação. O primeiro bloco eu já sei mais ou menos qual vai ser a notícia por volta das 8, 8h30, então desde o carro eu já consigo ir sintonizando. Venho ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan para me informar, vou vendo as coisas na internet. E o meu método, a partir do momento que a pauta está estabelecida, e eu procuro interferir o mínimo possível na pauta, primeiro para respeitar profissionalmente a produção, Legal. E depois até como desafio intelectual, de não falar simplesmente sobre o que eu quero falar, mas falar sobre o que me desafiam a falar, né? sem me furtar a dar uma opinião incisiva a respeito. Entendi. Eu tenho esse tempinho para estudar. E eu sempre penso no filme a minha inspiração maior é o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Legal. A cena que o professor Keating desafia os alunos a subirem na mesa e olharem aquela questão de um outro ponto de vista. Perfeito. Então, para citar um episódio recente, a gente teve a entrevista do Lula, né? A famigerada entrevista do Lula. Exato. Quando eu fui fazer meu comentário, eu não fiz o comentário sobre nenhuma resposta. Eu fiz a análise das perguntas. Perfeito, entendi. O que ninguém está falando. Entendi. É mais ou menos como você abriu a tua entrevista. Legal. Então esse é o meu método. O resto dos temas, que aí tem um pouquinho menos de tempo para estudar, ou seja, depois do primeiro bloco, são 3 blocos do programa, um programa de 1h30, é meio que durante o programa, navegando pela internet mesmo. Entendi. E tem muita coisa que obviamente sai de improviso ali, enfim. Perfeito. E essa é a metodologia. Mas você consegue se desligar, depois você vai embora e tal, chega em casa, você consegue se desligar ou você tem aquela ânsia assim, cara, eu preciso saber o que tá rolando e tal. Então isso, uma vez numa entrevista me perguntaram qual era o meu maior arrependimento, né? Eu falei que era ter estudado pouco, porque me faz muita falta mesmo. Eu não sou um cara tão articulado, eu sou um pouco tímido também, eu fui descobrindo como funciona esse negócio de comunicação. E às vezes eu tenho que buscar as palavras, eu falo, se eu tivesse estudado um pouquinho mais, teria sido mais fácil. Mas estudar que você diz é fazer um mestrado, doutorado, alguma coisa assim? Também, a educação formal, mas essencialmente a leitura, né? Tá. Hoje em dia eu tenho uma rotina, o programa ele termina às 11h30, mas até você fazer toda a descompressão, você precisa de uns 15, 20 minutos, porque é ao vivo, é filmado, você sabe que a sua família está assistindo, seus amigos estão assistindo.
Você tem também um compromisso, eu pelo menos tenho esse compromisso profissional com o debate. Então, a gente sempre tenta puxar um pouquinho, fazer esse esforço de mostrar diversos lados, né, da questão. Existe, às vezes, um ambiente de hostilidade intelectual, porque são pessoas com ponto de vista distintos, né, no programa, e isso, obviamente, mexe com você, do ponto de vista psicológico, até físico, né? Tem que o debate ele é adrenalizado, por mais que eu disfarce. Entendi. A gente teve o aniversário de um personagem importante no cenário da questão política da direita brasileira, que foi o professor Olavo de Carvalho, né? Ele fez aniversário e ele já fez referência a você algumas vezes. Eu ouvi. E eu tive com ele esses dias lá na casa dele, na Virgínia, e a gente conversou sobre muitas coisas. A gente estava conversando sobre uma questão que é a necessidade de criar uma universidade de direita e também de consolidar uma direita no Brasil. Mas eu vou separar por parte a pergunta para não ficar confuso. Eu queria saber se você acompanha um pouquinho o material do professor Olavo de Carvalho, se ele é algum tipo de referência para você. Eu acho que a galera tem essa curiosidade. Então, em relação ao professor Olavo, eu sempre fui muito transparente. Eu brinco que eu sou réu confesso. Entendi. Porque eu só li uma obra dele, que foi justamente o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. E aqui eu sempre preciso falar isso, né? Que é a edição do Carlos Andreasa, meu colega de Jovem Pan, e a organização do Felipe Moura Brasil. Tá bem na casa aí. Exatamente. Agora meu chefe aqui na Jovem Pan também. E, inclusive, esse título, esse livro ele já me ganhou no título. Perfeito. Parafraseando, acho que é o Jerry Maguire, né? Tipo, You Had Me at Hello. Com certeza. O que rolou foi, quando eu li isso, eu falei, nossa, isso sim, porque é o que se espera de um livro até de filosofia, né? Esse nível de provocação. Eu conversei sobre isso com o Felipe e a ideia do título foi dele, eu achei super legal. Eu falei, cara, esse título é fundamental para a obra, né? Então eu já tinha grandes expectativas em relação a esse livro quando eu li, e mesmo assim ele me surpreendeu positivamente. Assim, uma precisão de análise, de texto, uma capacidade de diagnóstico e prognóstico que não são normais, né? Isso sem falar no estilo, enfim, nos recursos linguísticos. Então, assim, eu achei fantástica essa leitura. E aí você tem uma espécie de quebra no segundo momento, né? Até se a gente pensar nos termos, eu assisti também o documentário, né? O Jardim das Aflições. E lá eu tomei mais contato com a ideia lá da paralaxe cognitiva, né? Então, o filósofo que não se insere na própria realidade que ele propõe. Isso. Talvez o Marx seja um grande exemplo disso, né? Como o burguês parasita do capital. É verdade. E aí o que eu achei interessante é que o Olavo, ao propor a sua filosofia, né, a sua unificação de conhecimento, aí ele não bastou, do ponto de vista existencial, ficar de fora disso. Perfeito. Então ele se torna um agente político. Agora, isso é um segundo momento. Ele está sendo coerente com a proposta dele. Está sendo coerente com a proposta dele e, assim, é cruel, mas tem método. Porque ele vai lançar a mão, quando ele se torna agente político, ele vai lançar a mão de outra sorte de armas, né? Vamos dizer assim. Então, retórica, você tem sim a ofensa, a difamação, o escárnio, mas tudo isso dentro daquela ideia de guerra cultural. Muitas vezes, quando tratam do Olavo, fazem uma análise muito simplista, sem reconhecer essas nuances e sem observar a relevância das obras, né? Principalmente do que está em prosa, né? Sim. Então eu fico longe de me limitar aí a essa análise superficial. Entendi. Acho que é um grande provocador e eu acho que é saudável para o debate público a gente ter uma figura como o professor Olavo. Legal. Já que você citou o mínimo, não sei se você se recorda da abertura que o Felipe Moura Brasil faz, que eu não esperava que ia ter uma abertura assim dele, né? E eu olhei e falei, cara, isso aqui deu um up no... Porque o trabalho já é fenomenal, mas a abertura, ele falando da juventude, da alienação, eu achei que aquela abertura foi um convite absurdo a você mergulhar mais ainda na obra. Eu tô com uma pilha de livros aí para ler. Eu tenho uma pilha de livros autografados, né? Você ainda tem o débito moral. Tem um peso, né? Exatamente, para ler. Aí eu fiquei na dúvida, né? Olha que interessante esse negócio de cultura e de narrativa hegemônica, né? Uma vez, lá em casa, no Natal, eu ganhei o Imbecil Coletivo, que eu ainda não li, e alguém da família ganhou o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. E alguém falou assim, pô, mas esse cara não é muito radical? Eu falei, olha, vamos ver por tentativa e erro. Aí eu peguei o livro
e eu pedia eu ia folheando as páginas e pedia para a pessoa falar para. Quando ela parava, eu lia 3 parágrafos. E eu fiz isso 5 vezes. Interessante o método. 5 vezes. Eu falei, você discorda de alguma linha do que eu li para você? Excelente. Não. Excelente. E eu acho que essa eu acho que é a grande evolução da crítica democrática, né? Você ler antes de criticar, né? Isso deveria ser uma coisa meio básica. É de honestidade intelectual até. E não só isso. Eu estou criando o conceito assim, de ódio por procuração. Que é o seguinte, você dá para um formador de opinião uma procuração sobre seus próprios sentimentos a respeito de terceiros. Sim, você vai me representar um ódio. É isso aí, ó. Representa aí meu ódio, escolhe quem eu vou odiar, tá aqui, ó, assinado. E aí a pessoa se fia naquilo que ela falou. Exato, achei excelente, cara. Ódio por procuração. Exatamente. Que faz parte daquela histeria que a gente estava conversando antes dos bastidores. Né? Ponerológica. Né? Eu fiz aquele vídeo, né? O Caio Coppola descobriu da pior forma, né? A questão da ponerologia lá e do ódio, né? E foi o professor Olavo de Carvalho que trouxe esse livro também para o Brasil, né? Ele ajudou, ele começou a comentar, que o professor Olavo ele tem uma parte dos livros pela editora Vide, editorial, e a outra pela Record, né? Que é o Imbecil Coletivo lá e o Mínimo. Né? O pessoal da Vide, editorial, está publicando esses livros todos que o professor Olavo está citando. Então isso é muito bom, porque às vezes a galera me falava, Daniel, você tem um livro para indicar? Eu tinha que perguntar, pô, você lê inglês? Que a maioria dos livros é tudo em inglês, né? O cara, pô, não leio. Eu falei, então tem pouca coisa, né? Tem a obra do professor Olavo, mais alguma coisa. Mas agora já tem esse livro que é Ponerologia Política, né? O estudo da maldade na política. Tem o Libido Dominante, que é Liberação Sexual e Controle Político. Então o professor Olavo ajudou também a dar uma oxigenada na parte editorial, né? Que a gente estava meio refém aí de um controle total da esquerda nesse mundo, né? E a outra pergunta, então, que estava encaixada no professor Olavo, é que nos bastidores lá, ele estava me falando muito do problema do cara que pensa assim, eu sou de direita, então eu vou fazer o meu exercício de defesa da visão de mundo conservadora na política. Então ele fala que os jovens estão entrando automaticamente na política sem formalizar uma consciência, assim, não uma consciência coletiva, uma consciência generalizada sobre o objetivo, as certezas, né, os métodos. Existe uma diferença gigantesca em você conquistar o governo e você conquistar o poder. É verdade. São coisas distintas. É verdade. Aí, nesse sentido, a análise da estrutura e da superestrutura marxista faz até algum sentido. Com certeza, tem tudo a ver. E aí, a ideia que ele estava falando era movimentos, por exemplo, a militância política esquerdista, ela surge 20 anos depois dos intelectuais se reunirem e definir o que é a esquerda, o que é a justiça, o que eles creem. Né? Sim. Então, a análise, o diagnóstico do professor Olavo é que essa direita que está aí hoje, ela peca porque ela não fez isso. Ela não se amadureceu intelectualmente primeiro e também não tem uma militância organizada. Né? O próprio bolsonarismo talvez seja um retrato disso, porque ele vai juntar os reacionários, os conservadores, os liberais, e vamos dizer assim, os lavatistas, os denistas, antipetistas, em geral, uma cola assim, ideológica contra um inimigo comum, que é um inimigo do Brasil, né? Que foi a cleptocracia lulopetista. É verdade. E de certa forma desorganizada. Por outro lado, isso reflete um pouco do DNA da direita, no sentido de que a direita ela é descentralizadora por definição, que ela preza pela liberdade. Entendi. Então cada um vai para o seu galho. Você vai ter o Instituto Mises falando uma coisa, aí você vai ter, sei lá, o SFL falando outra coisa, aí você começa a ter alguns grupos conservadores também surgindo. É um movimento interessante, né? É uma grande dificuldade. Você tinha até mencionado uma universidade de direita. Isso. Acho que... Você acha válida essa ideia? Eu acho que o ideal seria que isso acontecesse de forma orgânica. Espontânea, né? Espontânea. Porque a demanda existe. A demanda existe. Ela está reprimida, ela está latente. Agora, você vê algumas situações que são muito incongruentes. Por exemplo, você pegar a situação aqui na cidade de São Paulo. Sim. A gente tem 2 universidades particulares que são líderes aí, né, nos cursos de economia e de administração de empresas. Né, que é a Fundação Getúlio Vargas, a FGV São Paulo, especialmente de administração de empresas, não tanto curso de administração pública, mas também tem o INSPER. Sim. Aí o que une essas 2 universidades? Olha que contrassenso. Na última formatura de administração pública, na FGV, quem discursou foi o Fernando Haddad. É mesmo? E esse cara faz parte do corpo docente do INSPER. É verdade.
Assim, isso é um absurdo do ponto de vista institucional. Como que você prestigia um cara que tem 33 processos nas costas por corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, enriquecimento ilícito, improbidade administrativa? É verdade. Isso na casa dos milhões e milhões de reais. Uhum. Né? Agora, pergunta se esse cara foi bem recebido pelos pais, dos alunos que estavam lá prestigiando a cerimônia. Evidente que não. Então o que existe de fato é os espaços acadêmicos, Entendi. e vamos dizer assim, os espaços de fala, eles ainda estão muito controlados pelo antigo regime, vamos falar assim. Só que o público já está querendo outra coisa. Uma hora, pelos próprios mecanismos de mercado, na minha opinião, alguém vai ter o estalo e vai falar, opa, tem um público aí, né? Pô, se demanda. A gente parar de esquerdar, você vê, quando você pega a queda de audiência de alguns canais, como Globo News, a subida de audiência de alguns veículos de mídia, como é o caso, inclusive, da própria Jovem Pan. Sim, né? Com certeza. E até dos nossos canais no YouTube. É verdade. Existe uma demanda, ela está latente, ela, de certa forma, está reprimida, e ela está aí para quem tiver aí, vamos dizer assim, um insight de oferecer isso. E mais, eu acho que a faculdade de Direito, ela teria que prezar pela pluralidade de ideias, justamente para se diferenciar do modelo atual. E por que isso? Um cara, por exemplo, um intelectual como o professor Olavo só é o professor Olavo porque é o maior conhecedor sobre comunismo. Exato. Ele argumenta com muita propriedade sobre o cristianismo, porque é um grande estudioso do Islã também. Então, o contraditório, ele forma inteligências superiores. Perfeito. E é nessa armadilha que a gente não pode cair, tem que ouvir o lado de lá também. Concordo. Eu lembro nas minhas pesquisas, né, de mestrado, doutorado, o pessoal sempre falava assim, meu orientador, né, o professor Décio Rocha, cadê o elemento de alteridade? Você não pode só ver um lado, você tem que ver o outro lado para poder, né? Elemento de alteridade. Colocar no repertório. Cadê o elemento? Vai pro vernáculo do Morning Show, isso aí. Elemento de alteridade. Eu até falei assim, será que o Mourão está contrapondo o Olavo por elementos de alteridade? Ele tá fazendo, pessoal, vocês estão vendo muito pequeno, isso aqui é uma dialética socrática. Com certeza. Aí eu pensei, caramba, será que lá na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército eles ensinam a fazer isso? Sim. Alguns conhecidos meus militares falaram, não, cara, eu nunca ouvi falar nisso. Ele falou que isso é uma estratégia de Estado-Maior que ele aprendeu na carreira e tal. O pessoal falou, nunca vi isso. Então, realmente eu não sei exatamente o que está rolando ali. Agora, Caio, você acha que, já que a gente está falando de meio acadêmico, você acha que na gestão Bolsonaro, seja ela durando 4 anos ou 8 anos, vai dar para, pelo menos, dar uma oxigenada nesse aparelhamento, tanto no meio acadêmico quanto no jornalismo, editorial? Poxa, Daniel, você sabe que eu me defino como um cara de um otimismo vigilante. Entendi. Mas nesse caso eu vou ter que te decepcionar e responder que não. Entendi. Não dá tempo. Não, mas é bom da gente pensar assim. Porque o que pega é o seguinte, inclusive eu morro de medo quando eu vejo algumas iniciativas, vamos falar lá um pouquinho para ensino básico, falar, por exemplo, poxa, a gente tinha que resgatar as aulas de educação moral e cívica e tal. E aí eu pergunto imediatamente para o meu interlocutor, né? Quem vai dar essas aulas? Quem você acha que vai dar essas aulas? Você vai estar dando 2 horas, 3 horas de audiência cativa para a militância da narrativa hegemônica. Sim, com certeza. Não é? Porque o ponto é o seguinte, se você pegar a teoria da Revolução Cultural, toda a teoria gramsciana, ela passa pela formação de intelectuais orgânicos. É verdade. E isso é um negócio que requer décadas. É verdade. Aqui o que a gente tem que se fiar é na lição da Margaret Thatcher, quando ela fala que a democracia não é aquele regime que garante que os melhores vão ocupar os principais espaços e o poder. Sim. É aquela que garante que os piores não vão ficar para sempre. Perfeito. Então você tem que criar mecanismos formais, né, para que os futuros ocupantes do poder, né, não consigam aparelhar o Estado como foi feito sob a égide da Constituição de 88. Sim. E foi levado ao estado da arte pelo lulopetismo, seja com criação de estatais, de cargos, de conselhos, comitês, não sei o que, e por aí vai, e o aparelhamento das faculdades sem nenhum comprometimento com eficiência na gestão. Você vê, se pensar em âmbito federal, acho que a gente gasta 40 bi em universidades públicas. Se você pegar em âmbito estadual, aqui em São Paulo, né, então o sistema Unicamp, USP e Unesp, a gente está falando de mais de 10 bi. E a gente não produziu um Nobel. Entendi. Né?
Então, assim, e a gente produz muita coisa ruim. É verdade. Muita doutrinação. É. Né? Dá até para argumentar que tem uma grande parte desse sistema freando os avanços do país. Então, qual que é meu ponto aqui? O que tem que ser feito? São mecanismos formais de cortes de gasto, busca de eficiência, tentar colocar um pouquinho de lógica de mercado dentro desse sistema. Sabe como você revolucionaria o sistema? A partir do momento que a universidade pública de ensino superior não tivesse gratuidade universal. Então um cara como eu, por exemplo, que veio da elite e tinha plenas condições de pagar a Universidade de São Paulo, paga a mensalidade. Ótimo. Porque o que isso ia gerar é uma cultura de cobrança por parte do aluno. Porque aí quando o meu professor faltasse, eu ia reclamar. E automaticamente você cria como se fosse uma cota social, porque ao tirar o diferencial da gratuidade, talvez ao invés de fazer a Universidade de São Paulo, fala, não, vou fazer a GV então, já que é pago. Verdade. Você entendeu como funciona? Entendi. Então você eu acho que a concorrência... Exatamente. Então o que eu acho que as universidades, especialmente as particulares, que têm compromisso com o bottom line, né, no final do mês, vão começar a identificar que se esquerdar demais, vai começar a dar problema. Ou se der uma endireitada, né, ou só uma guinada mais para a direita, garantindo a pluralidade de ideias, isso é um diferencial competitivo. Perfeito. E o mercado vai identificar isso. Isso já rola nos casos de curso de MBA, enfim, esse tipo de coisa. Tem essa flexibilidade. E na universidade pública é atacar o desperdício e o privilégio. Perfeito. O desperdício e o privilégio é o campo mais fértil para a esquerda. Então essa é a minha visão. Agora, de forma estatal, por exemplo, criar universidades ou mexer na autonomia das universidades, eu já acho infinitamente mais complicado. Esse país eu acho que ele vai ser muito mais sério quando a carreira do magistério for atraente para quem for de direita também. Entendi. Enquanto são raríssimas exceções. Né? Concordo plenamente. Pô, Caio, eu estava pensando aqui, né, a gente conversando sobre essa questão acadêmica também, já que você falou isso, daqui a um tempo, assim, imagina daqui a 5, 10 anos, você vê, por exemplo, o Brasil tendo uma universidade mais plural, assim, ou você até se vê atuando em algum nível desse, assim, dando uma aula, participando efetivamente? Eu acho que o pré-requisito para eu dar aula é eu ter conhecimento suficiente para isso. Entendi. Eu tô um pouquinho distante aí dessa realidade. Eu gosto de me preparar assim para esses desafios e compensar minha falta de talento com esforço. Entendi. Eu ainda tenho um longo caminho pela frente, mas eu vejo sim, eu vejo com bons olhos o futuro. Eu acho que os movimentos, eles nascem na contracultura e eles vão migrando para o mainstream aos poucos. Entendi. A gente pode falar que a Jovem Pan, que antes era uma rádio, essencialmente uma rádio antipetista, né? Para falar grosso modo, ela começa a trazer pessoas do conservadorismo agora. Né? Então, você vê, isso é um movimento orgânico, não é nada articulado, é fundado em uma realidade de mercado. Também. A tua entrada mesmo foi um negócio, a história é bem curiosa. Nossa, né? Eu não perguntei porque a galera já ouviu em vários vídeos, né? Eu caí aqui de paraquedas, por causa de um vídeo que viralizou, que foi compartilhado pela professora Janaína Pascoal, pela Joyce Hasselman, no qual eu apontava aí uma das incoerências da esquerda progressista, que é o feminismo seletivo, né? Que é o feminismo a serviço da ideologia marxista ou pós-marxista, porque quando tem qualquer situação, né, em que a mulher precise ser protegida, mas que isso vá contra a narrativa política, essa mulher invariavelmente vai ser abandonada à própria sorte pelas feministas. É verdade. E foi assim que eu vim parar aqui. Então eu acho que a gente vai ter um futuro muito melhor, infinitamente melhor que o presente, e esse movimento que você sente na pele, né, na internet, né, e nas igrejas e tal, isso invariavelmente vai se refletir no mercado. Perfeito. E eu acho que vai para a mídia, vai para as instituições de ensino, porque ninguém aguenta tanto tempo de audiência ruim. A própria dinâmica do mercado vai fazendo quase que na teoria da evolução. Eu não sou adepto da teoria da evolução, mas a seleção natural é um negócio que está aí, né? Que o mais apto vai sobrevivendo. O que tem hoje em dia é uma grande seleção artificial. A gente teve uma discussão sobre aquele negócio, aquela frase, né? Quem lacra não lucra.
isso só seria verdade se a gente tivesse múltiplos espaços de fala e eles tivessem a mesma dimensão. Entendi. Mas o ponto é, quem faz o casting, Quem seleciona. quem seleciona as pessoas que têm acesso Exato. aos grandes microfones, à câmera, esse tipo de coisa, ainda é uma galera do antigo regime, por assim dizer. Entendi. Então, por isso, lacrar Ainda tem um certo lucro, né? Exatamente, é o tal do pink money, mas isso tá mudando. Agora, pelo menos, existe uma outra voz surgindo. Tem um elemento de alteridade. É um elemento de alteridade. Para terminar, cara, eu achei muito legal você falar de intelectual orgânico, Sim. porque essa é uma expressão crucial da teoria do Antônio Gramsci, mas o pessoal não fala muito sobre isso, né? E aí, para terminar, eu gostaria de te perguntar, vou só contar uma historinha rápida, mas para contextualizar. Eu estava conversando com o professor Lavo de Carvalho, eu falei, professor Lavo, será que a teoria do Antônio Gramsci a gente poderia usar a teoria dele, só que em vez de implementar o marxismo cultural, a gente implementar uma cultura de direita? Aí ele falou, em certa parte, porque o Antônio Gramsci ele parte um pouco da inconsciência, né? Você faz a revolução cultural e o público está inconsciente de que aquilo está acontecendo. Ele falou que na direita a gente não parte desse princípio, é uma revolução da consciência, né? De tornar as pessoas conscientes. Mas eu queria te perguntar, adaptando o conceito de intelectual orgânico do Gramsci para o lado da direita, você acha que o seu papel, ou o papel de nós youtubers assim, a gente acaba atuando como esse intelectual orgânico que está misturado ali, fazendo uma revolução cultural? Eu não poderia concordar mais, porque o ponto é o seguinte, eu não estou a serviço de ninguém. Sim, entendi. Então, em última análise, eu sou o intelectual orgânico do Gramsci, é o cara que é socialista sem saber. Ou ele se percebe socialista sem perceber que ele foi praticamente induzido pelo sistema e pela narrativa e entre tantos outros fatores, a se comportar daquela forma. Exato. Mas o professor, para variar, fez o diagnóstico adequado, né? Que é o seguinte, existe o plano do inconsciente e do consciente. A grande diferença do ponto de vista psicológico da esquerda e da direita é que a esquerda vai trabalhar com o emocional, com o etéreo, e a direita vai trabalhar com dados da realidade. Então a consciência ela é fundamental para a direita. Perfeito. Você analisar o fato e não o sentimento despertado pelo fato, não a histeria. Exatamente, não a histeria em cima do fato, aí no dado concreto. Bem da verdade, se a gente trouxer um pouquinho mais de cientificismo para as análises das questões sociais, a gente já vai, vamos dizer assim, mudar um pouco. Eu falo em termos de recalibrar a balança ideológica. Perfeito. Você vê, né? Pessoas como eu, como você, muitas vezes são taxadas com o adjetivo de extrema direita. Isso é muito impreciso. É verdade. Né? E a gente não pode abraçar esse adjetivo. Às vezes você faz isso, né? Você acaba incorporando isso e até glamorizando esse negócio, mas isso não pode ser feito porque é muito impreciso. Esses dias eu estava escrevendo um artigo para a Gazeta do Povo argumentando nesse sentido. O que é extremo, seja ele na esquerda, seja ele na direita, ele tende para quê? Para o autoritarismo e para a centralização. Exato. Não é o nosso caso. A gente vai defender sempre a liberdade, as liberdades individuais, liberdade de crença, liberdade de consciência, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de associação. A gente quer que as pessoas se libertem, né, das ideologias e dos sistemas de opressão, especialmente o estatal. Né? Então, eu acho que eu me orgulho então, de ser um intelectual orgânico, de estar a serviço da realidade, né? E de estar nessa busca incessante pela verdade. Obviamente que eu não detenho a verdade, claro. Mas eu tenho sim o compromisso de buscá-la. Tem isso como alvo, né? Como uma meta. Exatamente, eu não estou preocupado com o que é politicamente correto, estou preocupado com o que é correto. Tira o advérbio de modo, tira aquilo que modifica a realidade. Eu estou lá na busca pela verdade, pelo certo. E espero que eu acerte a maioria das vezes. Com certeza, acho que está acertando porque você vê a resposta no público, né? O público sempre adorando as participações e a galera incentivando e celebrando a presença de uma pessoa com essa, não só com essa visão de mundo, mas com esse ímpeto também de falar, né? Como eu tinha comentado com você antes daquela entrevista do Glenn Greenwald, eu achei que a sua postura foi... Eu já era fã ali, eu virei super fã tiete, né? É muito interessante esse episódio. Se você pega até as pílulas e o programa Pânico, e você vê os comentários,
você vai ver que majoritariamente ali você tem uma amostra significativa da população, comentando, porque a quantidade de comentários, milhares e milhares de comentários, visualizações, você vê que as pessoas entenderam o que estava acontecendo ali. Sim. E houve um apoio maciço à minha participação. Legal. Ali eu tive que mudar um pouco o meu estilo, no sentido de que na dinâmica do pânico, você vê como a externalidade afeta o seu comportamento. Na dinâmica do pânico, você silenciar é você aceitar a narrativa. Exatamente. E o que ele fez foi muito inteligente. Como ele não poderia refutar a teoria do Jean Willis, com a qual, inclusive, ele concorda, ou se ele não concorda, parte do PSOL concorda porque ele me falou em off, depois da entrevista, isso. Como ele não podia refutar isso, o que ele fez? Ele fez aquela falácia da evidência suprimida. Sim. E ele pensou uma imprecisão que eu cometi, que é falar que o cara que era repórter do The Intercept era correspondente da CNN, que na verdade é um elogio. Sim. Porque eu coloquei ele num patamar superior ao que um upgrade. Um upgrade no cara. Ele pegou aquilo para caracterizar que eu não tinha compromisso com a verdade, em última análise que eu era um mentiroso. Sim. Eu inclusive retirei a informação, diante do depoimento de que essa não era a realidade dos fatos. Sim. Eu falei, não, tudo bem, eu retiro o que eu disse. Se não for, tá bom, né? Isso é irrelevante. Só que o ponto foi esse, e a terminologia golpe, que depois descobriu-se que ele usou sim. Ele falava que o impeachment da Dilma era ilegítimo e antidemocrático. Logo, para um estudante de direito, golpe. Tá configurado. Então, se você for ver, a discussão foi nesses dois pontos. E aí, diante da repercussão negativa que teve, não sei se o PSOL ou alguns youtubers, mas de forma organizada, fizeram uma campanha de difamação. Em um período aí de 10, 12 dias, foram publicados mais de 10 vídeos contra mim, inclusive com ofensas à minha família. O pessoal joga sujo pra caramba. Muito sujo. Falando que eu criei um pseudônimo para esconder o meu passado. A questão da banda lá. Exatamente, todas aquelas ridículo, coisas. Eu vou poupar aí os seus... Mas tem um vídeo legal no Morning Show, acho que é Caio Coppola é um nome falso. Para ver o nível de loucura. E posso falar, isso me atingiu sim. Entendi. Porque quando você tem escrúpulo, e quando mentem ao seu respeito, e aí você fica dividido. Você fala, será que eu vou... Você tem zelo pela sua reputação, E não só isso, pela reputação da minha família. Sim, claro. Tava falando da minha avó, da minha mãe, fizeram um doxing com a minha mãe. Entendi. Que é pegar os dados dela e disponibilizar nas redes, de imagem dela circulando pela esgotosfera. Poxa, minha mãe é a coisa mais preciosa da minha vida. E realmente faz você repensar e te deixa com a pulga atrás da orelha no dia a dia. Então, de fato, é uma estratégia efetiva. Pegar o que na arte retórica do Aristóteles ele falava que é o pathos, né? Em vez de você pensar o logos, que é a estrutura racional do argumento, é você pegar as emoções, a parte emocional e tentar ganhar o debate assim, né? Exatamente. Então eles vão muito nessa área. E te atingir no nível pessoal, né? Não na questão da lógica do argumento. Exatamente, é uma tristeza enorme. A nova metodologia, o cara grava vídeos sobre coisas que você falou sem mostrar o que você falou. Sim. Sob pretexto de falar, não, se a gente publicar o trecho que ele fala, a Jovem Pan vai dar um strike, por exemplo. Mentira. Entendi. Perfeito. Imagina uma emissora como essa, que preza pela liberdade de expressão, claro. É só ver a quantidade de vídeos que tem, de canais que pegam só minha fala e republicam. E estão no ar. E está aí fluindo normal. Lógico. Ou seja, é um mau caratismo elevado à enésima potência. Sim. E é muito importante ir aguçando o senso crítico e resistir à tentação de descer no mesmo nível. Então, nesse sentido também a filosofia cristã ajuda muito. Eu nunca tinha entendido tanto a questão de dar outra face como nesse momento. Naquele debate. Exatamente, e como nesse momento da minha vida. Entendi. E como que você vai reagir à maldade. Né? Eu fiz uma opção bem clara. Eu falei, olha, eu vou só proteger a reputação de quem eu amo, que é a minha família. Ótimo. E o resto, assim, o que não matar vai fortalecer. É isso aí. E eu acho que eu saí já, vamos dizer assim, muito mais maduro desse episódio, e hoje em dia, eu nem ligo mais. Entendi. Já criou uma carcaça ali. Vai criando a carcaça e também te dá a exata dimensão. Fala assim, imagina, com quem você está lidando. Daniel, eu não sou político, eu não sou candidato, eu não tenho essa pretensão. Tem ninguém te bancando ali não tem ninguém me bancando. Então, assim, imagina
o que essa turma faz quando o que está em jogo são coisas mais importantes para ele. Fico imaginando o que o Bolsonaro passou. Ah, é, com Bom, certeza. um atentado contra a vida dele. Tá, chegou ao ponto da facada, né? Exatamente. Mas, Caio, eu queria te dar os parabéns pelo trabalho. Inclusive, num momento específico desse debate que o Glenn Greenwald falou, mas isso que você está fazendo não é trabalho jornalístico. Aí você falou, mas eu não sou jornalista, pô. Eu não tenho pretensão de fazer trabalho jornalístico. Eu achei, essa aí eu falei, cara, esse cara é meu herói. Eu falo, já era. Eu uso o seu trabalho para fazer o meu trabalho. Isso. E o problema é quando o trabalho dele é envezado. Porque teve um cara que fez um artigo me detonando, acho que na Veja, mas ele usou uma expressão que eu achei legal. Ele é um opinionista. É verdade. Sou isso mesmo. Sou isso mesmo. É verdade. Não sou jornalista. E eu provoco mesmo. Eu falo em quem eu votei, quais são as minhas predileções partidárias. Desde o primeiro dia eu falo, olha, eu sou conservador, eu sou de direita, porque é o seguinte, eu não vejo o ouvinte, em última análise o cidadão, e o eleitor, eu não vejo ele com paternalismo, com elitismo. Sim. Eu sei que cada pessoa tem aí as suas faculdades de discernimento, né, de fazer as suas escolhas voluntárias. Então, assim, eu tento me apresentar de uma forma transparente. Nunca tive a pretensão de soar imparcial. Eu tento fazer uma análise imparcial. Sim. Mas na hora de cravar o que eu penso, a partir do momento que você toma uma posição, que você dá uma opinião, você fala assim, bom, esse é o meu lado. Exato. Não quer dizer que seja a verdade absoluta e não quer dizer que seja uma postura definitiva. Né? Você mudar de opinião é sintomático de quem pensa. É lógico. Com certeza. Enfim. Eu acho que o que é mau caratismo é você pensar uma coisa e falar outra para soar bem, né? Não, eu vou falar isso aqui que vai colar, né? Isso não. Aí seria ridículo, né? Isso jamais. E várias vezes eu me vi aí uma voz solitária na imprensa como um todo, por acreditar que a verdade não era aquela que estava sendo repetida à exaustão. Né? Eu faço... E talvez o fato de eu não estar ligado a esse universo, portanto, assim, eu não partilho desse corporativismo que existe em todas as profissões, inclusive na mídia. E não é por mal, só que eu não tenho relação nenhuma com a Folha de São Paulo, com o Estado de São Paulo, com a Globo, com nenhuma emissora. Então eu consigo falar com um certo desprendimento, né? E graças a Deus, pela minha profissão antiga, eu consegui fazer um pé de meia que eu tô tranquilo. Então se for mandar embora amanhã não vai me fazer falta nenhuma. Isso dá uma autonomia. Quem sabe eu tome vergonha na cara e como é que volte a produzir coisas pro canal, né? Que a gente estava falando. Desculpa pro pessoal aí que eu não atualizo o meu canal. Ou escreva um livro também, né, cara? Seria legal, né? Isso é um sonho. Eu preciso ter um pouquinho mais desenvolver um pouquinho mais a minha autoestima, porque eu não me sinto em posição ainda de escrever um livro. Como o professor Olavo falou naquela entrevista famosa com o Bial, né, que inclusive está no Jardim das Aflições, que aí ele mostra o radical da palavra autor e autoridade é o mesmo. Né? É verdade. Pô, aquilo me marcou muito. Eu falei, cara, isso daí é muito verdade, né? É verdade. Quem escreve um livro, de certa forma, é uma autoridade naquele assunto. Mas principalmente se o livro for bom. Com certeza. Mas então, eu respeito muito, assim, eu gostaria de fazer uma obra relevante, né? Entendi. Dá um pouquinho mais de trabalho. Dá trabalho. É difícil achar o tempo livre para sentar e escrever, né? E ter a paz de espírito. É verdade. Porque você deve ter percebido isso, você também produz conteúdo diário, a gente fica muito preso no embate do dia a dia. É verdade. Isso tem o seu valor, mas ele tira um pouquinho do ócio latino, né, do ócio criativo, com certeza, da capacidade de reflexão. Eu sinto muita falta de ler e de ter paz, assim, hoje em dia. A vida está muito... vamos dizer assim, um turbilhão, né? Tá um turbilhão. Mas graças a Deus, Caio, você tem feito um trabalho, né, fundamental, tem tido a relevância, né, tem feito uma diferença absurda. E eu acho que o mais importante de tudo, tem incentivado vários jovens a assumirem a sua postura. Eles olham para você e falam, cara, se ele, que é um jovem, consegue ter essa desenvoltura e tem essa coragem de falar o que pensa, aí dá um incentivo de ter também, assim como você incentiva para uma galera, para mim também, né? Eu me empolgo, eu falo, cara, se ele esculhambou o Glenn Greenwald assim, eu tenho que ter mais coragem também. Caio, obrigado, hein? Obrigado aí, o prazer foi meu. Valeu aí, pessoal. Valeu, galera. Forte abraço a todos aí.